Belém já foi chamada de Petit Paris. Eu vi muitas transformações. Quando eu era criança, a Presidente Vargas era toda de paralelepípedo. E eu me lembro do dia em que passaram o asfalto nela. Entende? Eu vi construírem prédios nos lugares, eu vi novidades acontecendo. Nós temos um desrespeito muito claro e evidente para com a história. Nós agimos como se o mundo tivesse começado no dia que nós nascemos. Nós pisamos nos lugares e não sabemos quem pisou antes ali. Nós achamos que nós estamos ali, então o mundo começou agora. Então olha-se para uma casa, ela está aparentemente velha, desgastada, derruba-se a casa, constrói-se algo moderno relativo à época em que se está vivendo, e o mundo parece que nós estamos reconstruindo, entendendo? Um mundo segundo a nossa visão, a nossa vontade. Nós vivemos vários tempos na Amazônia, é esse que é o nosso problema. Nós vivemos o tempo mítico, nós vivemos o tempo pré-capitalista, nós vivemos o tempo capitalista tradicional e nós vivemos a sociedade pós-moderna, o tempo da sociedade pós-moderna. Eu sempre achei Belém uma cidade muito conectada, muito contemporânea. Eu queria muito falar dessa Belém urbana porque era uma coisa que quase não se falava, né? A maneira como ela se constrói, a maneira como ela se empurra para fora, isso se reflete nas paredes das pessoas e na própria forma de conceber, né? A pintura das casas, elas vão passando por questões de modismo e tudo. Os prédios não atendem isso, os prédios vão de uma outra forma. A construção de relação de pessoas, onde algumas relações estão sendo empurradas mais para a periferia, onde o centro acaba se transformando num complexo mais metropolitano e muito exemplo de outras cidades maiores. Assim. Belém é uma cidade que, historicamente, ela foi criada, ela cresceu de uma maneira muito peculiar no Brasil, né? Quando a gente fala de Belém, acho que a gente não fala mais de Belém, fala de Beléns, né? E isso é muito bacana, isso é muito importante. Uma característica da cidade contemporânea é que ela não é mais simplesmente dividida entre o centro e os bairros. Entre o centro, os bairros mais próximos do centro e os bairros mais distantes do centro, né? Nós temos dentro de bairros dentro de cada bairro todas essas diferenciações que antes eram diferenciações da cidade. Então eu posso dizer que o bairro do Guamá tem um centro, que o bairro da Terra Firme tem um centro. Belém, a periferia e o que é o bairro Nobre não é uma diferença tão fechada, né? Acho que o Jurunas é praticamente Batista Campos e o Canudos é São Brás e é Guamá, sei lá. Enfim, acho que como Belém é uma cidade que eu gosto porque é muito misturada, não tem tanto, assim, não é impossível você encontrar num restaurante o cara mais rico da cidade, ou no Círio de Nazaré, tá puxando a corda, enfim. Então eu gosto disso e eu acho que isso acaba fortalecendo em Belém. Belém é cortado por rios. As partes mais altas foram ocupadas pela elite, as partes mais baixas pela classe menos favorecida, mas aqui, peculiarmente em Belém, não tem guetos, zonas, zona norte, aqui tem o Batista Campos misturado com Jurunas, um do lado do outro. Você correr Belém de ponta a ponta, do Porto da Palha ao Ver o Peso, pela Padre Eutico, vendo que Belém, tem várias Beléns no caminho de poucos quilômetros, né? Você realmente tem um baque, você sabe que aquilo aí, isso é uma cidade estranha, diferente.
Você não está falando de um lugar que você chega, é um cartão postal, tudo igual, as ruas estão todas bonitas e tal. É diferente pra caramba. Tem vários sotaques, várias implicações, várias nuances de se transitar na cidade. Eu acho que Belém a cada dia se descaracteriza mais, porque é uma cidade cheia de misturas gravíssimas. Você acha hoje barracões, literal barracão, do lado de prédios enormes e maravilhosos, tá entendendo? Então uma cidade de imensos contrastes, tá entendendo? À espera de um urbanista, tá entendendo? Que tente, se for possível ainda, colocá-la no rumo certo. O que nós temos de retratos de Belém é um caos. Eu penso que hoje em Belém a única coisa que nós temos a oferecer realmente é o ver-o-peso, tá entendendo? E é um ver-o-peso que já não é mais o ver-o-peso, um ver-o-peso com muitas intervenções, entende? Eu vejo Belém hoje, falando de urbanismo, como um verdadeiro caos. Nós temos as ruas ocupadas por comércio ambulante. Cada vez mais, não é? Se constroem prédios para a classe média sedenta de segurança, desejosa de segurança, né? Cada vez mais há uma expulsão, entre aspas, dos antigos moradores das Baixadas para cada vez mais longe, Pará, Cidade Nova 7, enfim, para toda essa outra grande Belém que aparece aí numa outra direção da cidade, entende? Então uma representação de Belém que tome apenas o centro histórico ou que olhe a cidade a partir do centro histórico, ela vai ser sempre uma fantasmagoria, ela vai corresponder muito pouco à realidade em que a gente vive. Mas mesmo o centro histórico, basta olhar, né? Basta olhar daqui da janela o centro histórico, quer dizer, esses carros que estão aí estacionados e que tomam toda a praça, eles não estão aí estacionados porque as pessoas estão visitando o centro histórico, porque as pessoas estão usufruindo da orla bonita que tem lá atrás da Casa das 11 Janelas. As pessoas estão estacionando na praça porque não tem estacionamento mais próximo do seu local de trabalho. Então as pessoas estão estacionadas aqui porque trabalham nas proximidades e não porque vieram visitar o centro histórico. Belém não é feita para morar onde Belém está. Belém é um enxerto lusitano plantado num lugar quente para dedéu, de costas absolutamente para as áreas de escoamento de vento. Historicamente, os portugueses não queriam ter contato com o rio, não sabe-se por quê, por uma saudade imensa de onde eles vieram, por um eterno, por um sentimento, talvez assim, de extrema dor, de estar em um território longe de onde eles realmente queriam estar, de repente. Isso. E até hoje, acho que a gente ainda não entendeu o que é estar morando aqui. O índio que sabia, nós estamos dizimando o que seria isso. Eu acho que é muito difícil tu chegar num conceito do que é Belém. Não, é o ver-o-peso, é a doca. Eu até brinquei que quando eu filmei a doca, porque eu queria fazer um contraponto ao ver-o-peso, né? Existem muitas Beléns dentro de Belém que eu não tenho acesso, mesmo trabalhando com audiovisual, mesmo fazendo documentário. Todas elas repletas de histórias incríveis. Talvez pela questão forte da violência em Belém real, a gente cada vez está mais preso, né? Então a gente não se permite tanto ir nas diferentes Beléns, assim, a gente não tem, muito complicado. Você entra, mas você entra receoso. A periferia não é mais um lugar, né? A metrópole não é mais um lugar também. Belém não é mais um só lugar. A vizinhança eletrônica, ela também constrói outras Belém, outras esferas de vizinhança, né? Eu não conheço ninguém da minha rua aqui, exceto a minha mãe e minha avó que moram ao outro lado, assim. Mas eu passei muito tempo fora daqui, eu conheço a minha família, das casas ali adiante. Eu não conheço meus vizinhos, mas eu talvez conheça muitas pessoas da Pariquis que estão no Facebook, né? Pessoas que estão no meu trabalho, pessoas que são jornalistas, pessoas que falam de música. Essas vizinhanças são novas vizinhanças. Eu acho que os únicos lugares na cidade que a gente vive, que agregam as pessoas e que para onde as pessoas vão,
que são esses lugares que para onde as pessoas de qualquer lugar da cidade se dirigem, que antigamente era uma praça pública, que podia ser uma igreja, que podia ser até um clube, que podia ser uma festividade, né? Quer dizer, esses momentos em que a comunidade se aglutinava num só local, seja por motivo de festa, seja por lazer, etc., etc., hoje esse lugar é a nossa igreja, é o nosso templo de consumo comum, que são os shopping centers, né? Então esse é o lugar hoje primordial, onde acontece um pouco para onde as pessoas vão. Você vai passear no shopping, você vai se encontrar com pessoas no shopping. As pessoas, né, estão conectadas no computador e estão produzindo as coisas, estão vendo videogame, estão baixando filme, estão acessando o YouTube. Então, assim, eu acho que foi muito superado. Acho que essa distância, eu acho que ela é reinterpretada por várias maneiras. Assim, e querendo ou não, falando de economia, que não tem como fugir, esse último boom econômico que meio que está chegando ao fim, ou chegou ao fim, permitiu acesso a bens, né, que não tinham antes. Os próprios smartphones, os notebooks, enfim. A cidade é uma cidade um espaço onde as pessoas convivem o tempo todo, mas que elas não se conhecem. Elas podem estar uma do lado da outra e influenciar uma na vida da outra sem se conhecer. Então, eu me preocupava muito com isso. Olha, hoje a Belém, é curioso, tem uma imagem muito interessante. Eu acho que a Belém contemporânea, hoje, ela é uma luta do cimento contra a floresta. É impressionante, porque se vocês repararem bem, essas pessoas que vêm do interior, digamos, e menos afeitas a esse tamanho de concreto que nós temos aqui e tal, são pessoas que você denota que elas, como se elas vivessem na floresta, elas ocupam qualquer lugar com seu comércio, qualquer um. Como se estivessem na floresta, elas andam por qualquer caminho. Se estiverem de bicicleta, andam na contramão, tá entendendo? Não, quase que se negando a ocupar as leis. Se estão de bicicletas, de motocicletas, tá entendendo? Elas não usam capacete, não usam nada. E não tem carteira, nem nada de habilitação, tá entendendo? Então, é como eu diria, tá entendendo? E poderíamos ir longe nesses exemplos, que é quase que uma luta entre o que a cidade de alguns pretendia ser, tá entendendo? Através da modernidade de obras e carros bonitos e sei lá, um monte de coisa, e ela se choca violentamente com essa maré que vem, tá entendendo? Do interior, do mato, tá, para querer brigar com ela. Nós estamos aqui e o mato está contra nós. Ele vem, tá entendendo? E o mato vem sob essa forma de falta de educação, falta de horizontes, de emprego, essa coisa toda. Essas decepções fazem com que as pessoas do interior sejam atraídas por alguma coisa, porque está ruim lá, eu vou para viver de alguma coisa em Belém, e chegam aqui e trazem consigo não somente as pessoas, trazem sobretudo a cultura delas, tá entendendo? Que se comportam como se estivessem na floresta, porque na floresta não tem mão contra mão, não tem plano de investimento de rua e tal, cada um se coloca como quer, tá entendendo? E eu acho isso o grande problema, quer dizer, a visão contemporânea de Belém é uma visão ainda de conflito, tá entendendo? Uma visão de conflito entre o concreto e o mato. Aqui em Belém nós temos uma elite que é muito burra, uma elite que viaja para o exterior 3, 4 vezes por ano. E absurdo, eles viajam de grupo, de 10, 12 pessoas, contratam vans. Então, de alguma maneira, eles vão levando a Belém deles para lá, passeando. A Belém fica passeando, a Belém volta. Entendendo? Eles não conseguem ter contato com o mundo que eles veem por aí. E o que é pior, eles são extremamente egoístas, porque ninguém traz nada de fora para a cidade como equipamento. Ninguém quer apostar em nada. Você tem pessoas que moram em mansões hollywoodianas aqui em Belém, mas quando elas abrem a porta de casa e pisam, elas pisam na lama. Diariamente, tudo que a gente faz, tu vai buscar teu filho na escola, tu vai encontrar com a mais tosca elite que eu já conheci no Brasil. São pessoas brutais, são brutais, cara. Eles não têm o menor senso de coletividade, cara. Eu já vejo fila quádrupla, sabe? Não é mais nem dupla nem tripla. O cara resolve parar mesmo tudo. Não, peraí que meu filho está descendo. É o filho dele contra uma cidade, né? É escroto, cara. A gente vai penar, bicho. A gente tem uma elite, eu acho que foi criada a ferro e fogo, é uma
uma estética do garimpo, cara. É uma coisa assim de um comendo o outro, um devorando o outro mesmo. Foda-se você, desculpa o palavrão, mas foda-se você, primeiro eu, dane-se a cidade, e quanto mais eu tirar daqui, melhor. Onde nós vamos chegar com isso? Não sei. Das coisas mais interessantes culturalmente é a vida da periferia. E a periferia ela tem uma maneira muito própria de organização, de produção. Por exemplo, um dos projetos que a gente está desenvolvendo na Maraú é um documentário sobre aquela batalha de DJs que tem no mercado de São Brás, que eu fui descobrir isso há, sei lá, um mês e pouco atrás, que eu não sabia nem que existia. E São Brás é meio... Mas eu acho legal, assim, a maneira como, por exemplo, é um espaço público super importante para a cidade, histórico, mas completamente abandonado. E você vê jovens, através da música, do grafite, várias outras manifestações, reocupando aquele espaço, ressignificando o espaço através da sua manifestação. Tem que ser sagaz, tem que ser sagaz, tem que ser sagaz, pra rimar na batalha de São Brás, tem que ser sagaz, tem que ser sagaz. De uma certa maneira, se tu me falasse sobre Belém há 10 anos, 15 anos atrás, quando eu comecei a filmar, eu viria muito mais Belém da fotografia, Belém do patrimônio histórico, e acho que hoje a Belém ela se reconfigurou e ela é a Belém da música, da expressão cultural, de várias coisas que estão acontecendo em diferentes lugares, na Sacramento, em São Brás, na Cremação. Então estou começando a investigar bastante esse universo, que ele é bem interessante. Você tem o mundo real, que é o mundo do brega, que absurdamente ele é subterrâneo, mas ele está aqui em cima, mas ele atua como subterrâneo, vendendo os discos, as gravações em esquema pirata, tá entendendo? Mas se você está no show da Ivete Sangalo, o show vai começar daqui a 3 horas, e aí você está ali olhando, vendo alguma coisa, se está pronto, e passa uma pessoa limpando o palco, ela vai passar cantando brega. E se estiver tocando ao longe, num carrinho desses de sanduíche, um brega, ela está aqui só... Ela está cantando. É outro mundo. Acho que é um movimento que ganhou força, um pouco com a história da disseminação da tecnologia, as pessoas terem acesso aos meios de produção tecnológicos e tal, ter um computador em casa. E isso é muito bacana. A aparelhagem, as aparelhagens são um exemplo disso, né? É um fenômeno que, digamos assim, se fortaleceu à margem da grande mídia, à margem das rádios estabelecidas, à margem da mídia tradicional, analógica, enfim. Fizeram uma história que circulou, né? Criaram um eixo de comunicação e de produção e de compra, consumo deles mesmos, que deu de ombros para o que estava ocorrendo e simplesmente aconteceu. E foi tomando um aspecto grande e acabou virando pauta do que seria assim, a mídia estabelecida e tal. Então eu acho que o bacana desse momento de Belém é justamente esse, da pluralidade de representações sobre a própria contexto geográfico de Belém, o próprio território da cidade. São várias Beléns, vários territórios, várias pessoas se expressando e conseguindo colocar ideias e produtos em circulação e misturando, né? Quando Belém aparece efetivamente nas letras do Cravo Carbono e que se espelha um pouco na construção musical, dos ritmos que são usados ali, como eles conversam e tal, acho que é um pouco um fruto desses interesses vários. Havia uma fome de bola de Belém de todo mundo, né? Uma fome de bola, acho que não apenas pela cidade, mas por entender o que é morar nessa cidade, entender o que é ser brasileiro, morando na Amazônia e morando em Belém e fazendo parte de um contexto global. Acho que é um pouco isso, né? Então, Belém entra muito nesse contexto do Cravo Carbono e passa a ser
um alvo, uma linha tema geral, porque eu acho que as pessoas acabavam tendo um pouco essa dor de cabeça do que é exatamente estar morando aqui, e que futuro é esse, o que se pode tirar disso e entender isso de uma maneira interessante. O meu trabalho ele tenta de alguma forma confrontar pessoas assim. Ele tenta pôr pessoas na frente de pessoas, assim, na frente de imagens. E para conseguir isso eu tento alargar a coisa, tento fazer coisas grandes assim em escala, fazendo com que pessoas parem para ver, fazendo com que pessoas interrompam o cotidiano para tentar, quem sabe, se confrontar com alguma coisa que é diferente a ela, que é estranho pelo menos, assim. Quando eu fiz o Dias, era muito isso, assim, me incomodava muito na época o que seria o conceito audiovisual de Belém. E eu queria fazer uma coisa diferente, que é provocar mesmo. E eu acho que ainda assim, essa ideia do homem amazônico, um coitadinho, que não é incapaz de tomar decisões, por exemplo, Matinta é muito uma briga contra isso. Entendeu? É um protagonista amazônico, um pescador que toma as decisões, que faz as coisas acontecerem e tal. E eu sempre me incomodava, porque toda vez que a gente vê um personagem da Amazônia, um ribeirinho e tal, ele não tem essa postura. Então, assim, para ver assim como se passa em vários trabalhos. Isso realmente me incomoda muito. A minha ideia de fotografar ali no Reduto era mostrar num local onde já funcionou uma espécie de um parque industrial no passado, mostrar um tipo de edificação, mostrar o desgaste daquilo e mostrar uma cidade que está se desgastando, tá entendendo? Era isso que eu queria. Isso ali era um quadro dos éguas, tá entendendo? Era como situar a cidade. Quando foi para fazer Moscou, eu fui a Mosqueiro, peguei uma máquina, peguei uma faca, fui na beira d'água, escrevi Moscou com a faca, e esperei a onda vir. Quando a onda veio, eu bati a foto. E essa foto meu irmão deu uma tratada, colocando como se fosse sangue, alguma coisa. Mas aí eu estou escrevendo Moscou com uma faca, mostrando o que acontece no livro. No caso desse rapaz, que ele ganha dinheiro na época, agora ganha dinheiro vestido de barro. E na época ele ganhava dinheiro se vestindo de prata, né? E ele um dia, era um domingo, ele já tinha trabalhado na Praça da República, e eu entrando no prédio onde eu moro, que fica em frente à praça, parei o carro para entrar na garagem e o vi, entendendo, já festejando a férias do dia, né? Ele ganhou e estava lá tomando uma serpinha, entendendo? E ele estava lá, e eu achei, quando eu olhei ele representando, digamos, uma modernidade que é falsa, cansada, estourada, tá entendendo? E encostada numa parede que na época ainda viria a ser o meu teatro, não era ainda, uma parede toda caraquenta, toda suja, tá entendendo? Eu compreendi ali que havia uma coisa miserável que me interessava, tá entendendo? Como um poder desvelado, tá entendendo? No seu verdadeiro lugar, saído de um lugar talvez mais chique, suponho que ele fosse um elemento de prata que estivesse numa decoração bonita, e de repente ele está ali jogado naquela área degradada, tá entendendo? Compondo aquele ambiente. E é uma pessoa. E a garrafa de serpinha, tá entendendo? O joga para Belém, para a terra dele, tá entendendo? E ele está essa é a representação que eu quis fazer. Eu não posso negar o viés de caráter social, porque é uma história pessoal, né? No fundo são autorretratos que eu vou fazendo. É a minha história pessoal confundida com a história do outro. E é claro que eu parto de um cunho mais estético e tento desdobrar isso das mais diversas formas que eu consiga. Mas essa reflexão do social existe, e a crítica à mídia existe, né? A nossa mídia, ela não tem uma ética para esse tipo de coisa. A fotografia que a gente vê aqui e as notícias, além de terem anedotas, além de ter manchetes sensacionalistas e às vezes brincando com tragédias, o que a gente tem é uma pessoa que é acusada de algo e que não necessariamente ela é culpada, e ela vai ter a sua imagem gravada e aquela imagem ela se constitui como uma realidade, né? A partir do momento que a pessoa é estampada no jornal e diz que ela cometeu um crime, no outro dia ela pode ser inocentada e tudo, mas aquilo não vai mais
mas não vai mais voltar atrás. A imagem foi publicada. Então, é uma crítica também essa falta de ética, né, com a imagem do outro. Não necessariamente, não falando de jornalismo nem nada, mas é uma falta de ética com a imagem do outro, né? Às vezes a gente parece que não compreende a força de uma imagem fotográfica, né? A imagem fotográfica, ela diz muito, o retrato diz muito, né? Pessoas com outra etnia, pessoas brancas e de classes sociais mais altas, elas também cometem crimes, mas elas não são noticiadas, elas não são, a imagem dela não é batida no jornal. Então não sou eu que crio esse padrão. O padrão é criado pela mídia e, de certa forma, das pessoas que consomem essa mídia, né? De querer ver esse tipo de crime, de querer ver esse tipo de linguagem falando de coisas trágicas, falando de dificuldades, falando de situação de vulnerabilidade, assim. Uma imagem muito forte do que é uma cidade no século XXI, né? Uma cidade grande no século XXI. O fato de gastarmos mais tempo numa viagem de ônibus, né, da Cidade Nova 7 UFPA, fico imaginando um trajeto que meus alunos em geral fazem, trajetos longos. O que é que acontecia há muito tempo atrás? Não há muito tempo atrás, né, no geral, nós estávamos olhando pela janela. Nós estávamos olhando o quê? Nós estávamos olhando a cidade. Nós aprendíamos a reconhecer, né, a cidade nessas viagens, né? Nós poderíamos, talvez numa descrição romântica, ansiar todos os dias para passar num determinado ponto da cidade, porque nesse ponto estava mais ou menos ali uma passante, a mesma passante. Hoje em dia, você faz essas longas viagens, que se tornaram mais longas pelas condições caóticas da cidade, com um aparelhinho no ouvido, ouvindo música, com um telefone celular, absolutamente indiferente à cidade, né? Então, nós não vemos mais a cidade. E se nós olhamos pela janela, com um fone no ouvido, ouvindo uma música, isso não faz muito, já não é mesmo o gesto, né? Não é a mesma atitude de alguém que, sem o fone no ouvido, olha a cidade. Em geral, não se reconhece a cidade, né? Se você sai dessa forma de percepção mediada pelas novas tecnologias, você está como que perdido. Cada vez mais a cidade vai ser incompatível com a flânerie. Quer dizer, nós não podemos mais achar que podemos estar na cidade como nós estávamos há alguns anos atrás. E uma coisa muito interessante nessa visão do flaner é que é o transeunte, a pessoa do ônibus, a pessoa que é obrigada a estar naquele perímetro e que ele passa ali nas coisas e que normalmente ele tem a janela. As pessoas andam normalmente inclinadas para a janela porque eles querem perceber de alguma forma a cidade. E eu acho que de alguma forma eles querem perceber alguma coisa diferente, né? Seja as pessoas na parada de ônibus, seja o comércio com suas propagandas ou alguma coisa na cidade, algum tipo de cor, alguma coisa que seja estranha aos olhos e que as pessoas têm necessidade. E aí eu me valho disso para tentar produzir obras que também façam as pessoas interromperem o seu cotidiano. Assim. Quando tento colocar essa imagem de frente para o outro, né, eu tento fazer com que ela reflita a si própria. Assim. Esse objetivo eu percebo hoje que ele é pouco alcançado, que é de fazer com que a pessoa se veja naquela imagem. É muito provável que ela veja sempre o outro. E aí a escolha da cidade, e a escolha do muro, o muro deteriorado, o muro que tem uma história, e a utilização de uma tinta que é uma tinta que as pessoas usam para fazer pinturas na parede mesmo, que vai se deteriorar e que aos poucos aquela imagem vai se incorporando àquela parede destruída, ela tem um objetivo de falar sobre a cidade também,
né? De ver a cidade se deteriorando, de perceber, né? Talvez sem aquela imagem naquele muro eu não percebesse que aquele muro tá saindo. Chuva, sol, riscos, pichações passadas, e aquele muro vai se desconstruindo com a cidade. E às vezes a pessoa destrói o muro, constrói um prédio. Então a cidade está se transformando e talvez aquela imagem sirva como um ponto de referência para a pessoa observar que a cidade está se transformando. Assim como a imagem daquele homem, daquela pessoa, também está se transformando. Essa busca pelo esse incômodo, pelo esse choque de tentar ver a imagem, uma imagem colorida, uma imagem vermelha, uma imagem azul. E por que essa imagem está ali? E as pessoas perguntam se é um jogador de futebol, se é um político. Porque quem tem direito de aparecer na cidade são jogadores de futebol, são políticos, são pessoas bonitas, padrões de beleza que são de mídia, de venda. Todo esse incômodo que eu tento fazer com as pessoas, eu vou incluindo no trabalho de alguma forma. Quem é daqui de Belém, em determinadas rodas, chega comigo e diz: mas o fulano é fulano, né? Eu sei, porque digamos que participam de um grupo menor ainda, tá entendendo? Um grupo maior de pessoas que não me conhecem nem nada, eu acho que se dá conta que está acontecendo alguma coisa na cidade, porque aí ela lembra do jornal que ela vê todo dia, ela diz: olha, é verdade. E eu acho que ela nunca viu, da maneira que eu coloco, acho que ela nunca viu essas coisas que acontecem de crimes e raptos e escambau no livro. Quem é fora, mas é uma ideia minha. A minha ideia, quando eu escrevo, eu queria primeiro conquistar o meu leitor de Belém. Eu quero que o cara que esteja lendo, ele se encontre dentro do livro. Quero que ele se veja nas ruas. Eu quero que ele pare e olhe: olha, aqui que acontece tal coisa, tá entendendo? Quando eu escrevi em Moscou, minha namorada estava lá, passou um tempo em Mosqueiro filmando uma coisa lá, e cada vez que ela se aproximava do edifício Catolé, ali no Farol, ela sentia medo. Ela tinha acabado de ler Moscou e acontece uma coisa horrível ali, tá entendendo? No livro. Então eu quero isso, tá entendendo? Você se encontrar no lugar. E para quem é fora, brasileiro, eu quero que encontre um novo cenário. Eu proponho Belém como cenário, tá entendendo? Eu sou um leitor maluco, leio demais, e eu tenho que, o cara põe o livro dele em New Orleans, eu tenho que aprender que a Rua Tal é de New Orleans, que não sei, tá entendendo? Ok, então eu estou te oferecendo outro cenário. Por exemplo, eu odeio Tainá, assim, com todas as minhas forças, eu acho que realmente é o que tudo que representa do que não deve ser um filme na Amazônia para mim é Tainá. Mas para não dizer que distante, eu fui até convidado pelo Banco da Amazônia para participar do lançamento daquele Amazônia, que é um filme em 3D. Que é sobre o macaquinho e tal, que eu até levei meu filho e tal, tinha pipoca, refrigerante e tal, foi bacana. Só que assim, eu não gosto do filme, porque eu achei que era justamente isso, sabe, um filme caríssimo, uma coprodução Brasil-França. Eu entendo que é um filme de produtor, é um filme para comercial, é um filme para levar as pessoas para o cinema, porque tipo, lá fora as pessoas querem ver o que é a Amazônia. Eu, como produtor audiovisual de Belém, me incomoda. Então assim, eu tento, apesar de fazer um filme Matinta, fazer um filme do Sírio, que são meus trabalhos mais recentes, que eu estou regional, mas assim, eu sempre tento achar aqui um olhar diferente, sempre tento fazer uma coisa que tipo ninguém viu, que não seria filmado por uma pessoa de fora. Eu sempre tenho esse questionamento. O Matinta foi um grande questionamento para mim no meu trabalho, porque tipo, teoricamente ele seria tudo que eu falei que eu não iria fazer e eu resolvi fazê-lo. Eu tive uma outra polêmica agora recente, sempre meto em polêmica no próprio filme do Sírio. Ela falou: por que não colocaste a música lá do Vai Zeniro Mimosa? E tipo, vai ser difícil dizer que eu não queria isso, porque eu justamente queria colocar uma música que não tivesse nada a ver com Belém, porque é uma música orquestrada, é uma coisa assim, uma outra história. Porque eu sempre fico achando isso, assim, que de uma certa maneira a música, ela vem buscar um outro elemento, né? Então a trilha sonora do Dias, eu não conhecia Padu, foi apresentado pelo Rubens Shinkai, e quando eu ouvi a música, eu falei: essa música é do filme mesmo. Porque tipo, é uma música regional, mas com uma outra pegada, um rock. E foi muito bacana o trabalho com eles, porque eles mudaram bastante. Agora eu tenho praticamente já um caso aí criativo com o Alexandre Guerra desde o Matinta, e raras exceções eu acho que vou fazer filme sem ser com ele. Quando eu busco falar do homem amazônico, existem
uma série de formas de se falar desse homem amazônico, né? A forma mais importante e a mais aqui do prioridade é a forma de tratar sobre a imagem da mídia, né? A visão que a mídia tem e que por isso a gente também tem, porque a gente depende da mídia para formular nossas ideias, infelizmente, né? Entender relações pessoais é uma outra forma e que eu vou buscando cada vez mais, né? Entender como esse homem age e como o outro se observa, como as pessoas se observam dentro dessa sociedade belenense é o meu foco. Então agora eu parto de tentar várias visões, assim, né? Não só mais o homem que é retratado nas páginas policiais e que isso é um recorte da nossa sociedade, mas agora busco também outros recortes. Para você ser regional, você tem que ser regional em relação a alguma coisa. É você conceber que você faz parte de um contexto e que existe um centro, uma metrópole, existe os arredores, né, a periferia. E é engraçado isso. E nós mesmos introjetamos essa ideia de que a música que se faz aqui tem que ser regional se ela falar de coisas ou tocar a realidade. A realidade que a gente fala é o palpável, o que se come, o que se cheira, o que se sente, por onde se anda, né? E eu não sei, o Cravo nunca teve muita preocupação com essa história fazendo alguma coisa regional ou não, porque achávamos assim que havia um parâmetro para isso já firmado por Nilson Chaves, por Alcir Guimarães, Vital Lima, enfim, pessoas que criaram uma história musical muito em cima disso. A gente queria fazer música, a gente queria misturar, a gente tinha interesses diversos. Eu não acredito que se possa fazer música em Belém só com ritmo de carimbó. Acho que isso é tosco, é você querer amarrar a cultura, e a cultura não pode ser amarrada, a cultura é dinâmica, a cultura ela está se modificando o tempo todo, ela está se transformando o tempo todo e sabe-se lá para onde vai. Certamente o que o Cravo faz se opõe ao que é essa outra experiência, né, da música paraense. Nós não estamos interessados em fazer bonito, em parecer legal. Estamos interessados em sentir outras coisas e chafurdar ali, né, na lama do Ver o Peso, que seja. E eu acho que, obviamente, para o Cravo não é interessante o cartão postal do Ver o Peso. É interessante as outras histórias, as ruelas, os outros caminhos. Isso é o que o Cravo, eu acho, que vê sobre Belém. A Max Marex é um cara que eu vi na rua, eu estava saindo da reportagem do Liberal, o carro da reportagem me deixou na esquina da Cairu da Batista Campos, e eu tinha que esperar o carro ir pegar um outro repórter, estava fazendo uma outra pauta. Eu estava sentado lá e passou um senhor catando lata mesmo, catador de lata mesmo. Eu falei, caralho, eu fiquei olhando aquilo e pensei assim, pô, tinha a história da Brasil recicla 90% do seu alumínio, o Brasil tem um movimento todo. A primeira impressão que eu tive assim, pô, esse cara, ele é mais moderno, mais antenado, ele é mais avançado do que o cara que jogou aquela lata, que tinha mais grana, que passou ali, pegou aquela lata, jogou no chão. Aquele cara que passou ali, que ninguém dá valor, é muito mais gente do que o cara que deixou aquela lata ali. Max Marex, catador de si. 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 Max Marex, Max Marex. Cidade de fato toca assim. Um homem concreto de sol assim. Um dia na rua se viu por aí. Max Marex, catador de si. Ok, você é o líder, você quem manda. O moral considerado com sua ponta de lança voando invisível no céu da bonança, dançando Max Marex, catador de si.
bom, eu sou paraense, eu danço siriá, isso é confuso. Para quem está em Belém, para quem está no Mangue, enfim, a gente precisa achar uns caminhos aí, uns caminhos assim, precisa de munição intelectual para entender o que a gente é, precisa de descolamento de memes, especificamente sobre o que é ser belenense, o que é ser amazônica, o que é ser regional, o que é estar... Bom, eu vivo na periferia do Brasil. Belém é a periferia do Brasil, a periferia da periferia da periferia, né? Mas sob que aspecto econômico, sob que aspecto cultural, a gente está reproduzindo coisas, reproduzindo jeitos de vestir, reproduzindo ideias sobre o que penso do que é ser amazônico. Quando é que a gente vai assumir esse papel? Quando é que a gente vai resolver as questões que estão aqui? A gente parece que estão atuando num palco que trouxeram para a gente está aqui tentando entender o que é. Acho que é fundamental você caminhar, acho que para quem trabalha com isso, com olhar. Todos os meus projetos, eu sempre valorizo muito a visita de locação, ir no lugar, conversar com as pessoas. Eu gosto muito, mesmo que dê trabalho, seja difícil, eu gosto, porque sempre acho que rende muito, facilita muito. Assim, além do lugar, eu gosto de falar com as pessoas, de conhecer, conversar, pesquisar. Porque quando eu chego lá e olho, é diferente. Eu acho que ser realizador para mim é isso. Assim, para você ter o filme ter impacto, ter um resultado, você tem que bater cabeça, você tem que pensar muito. E você tem que ter esse olhar. Então eu exercito isso todo dia, tentar achar um olhar que talvez até então, pela mesma coisa, pela mesma lenda, pela mesma uma manifestação cultural, pela mesma cidade, mas até então ninguém viu. Então eu sempre tento fazer isso. As representações de uma cidade são sempre representações históricas, fantasmagóricas também, e são representações que são feitas de um determinado presente. Então, talvez o modo como a gente represente a cidade tem muito a ver com a maneira pela qual nós tentamos ou não entender o presente. Então, é por isso que talvez nós precisamos desse mecanismo de escapismo do presente e acabamos reordenando a nossa relação com a cidade a partir de determinados marcos, que ou são marcos que remetem a um passado considerado maravilhoso, um passado de progresso, de pujança, de beleza, como é o caso da Belle Époque, numa determinada época. Não que essa recorrência a essas imagens, a esses momentos do passado, seja necessariamente ruim. Eu acho que o que é problemático é sempre o modo como essa recorrência e essa construção é feita. Ela é feita, em geral, para de algum modo, descaracterizar a potência e o valor do presente. Então, o presente é uma droga, o momento em que nós vivemos não tem nada de interessante, é muito ruim, a cidade é feia, é suja, né? E usamos esse tipo de imagem como uma espécie de modelo daquilo que a cidade foi e que deixou de ser, que nós olhamos com nostalgia, para a qual a gente muitas vezes usa essa expressão simpática, mas cujo sentido as pessoas em geral não entendem, que é o fato de a saudade daquilo que eu nunca tive, saudade do que eu nunca vivi, que eu acho que é um sentimento que as pessoas idealizam quando escrevem ou quando dizem, mas que é um sentimento muito mais problemático, porque está atravessado por essas imagens de um passado idealizado.
entrou com naturalidade de entrar em sua própria casa. Era sábado, a casa estava lotada. Mesas esparramando cadeiras, gente falando alto, risadas, fumaça de doer nos olhos dos maiores fumantes. Um conjunto comandado por Calibre tocava no andar de cima. Acenou para alguns, não era exatamente popular, eles o conheciam como habitué. Foi ao balcão seu local preferido. Lá estavam sempre entre alguns que esperavam mesas, os caras de sempre. Sabe como é? Sabe como a gente conhece o alcoólatra? A gente entra num bar às 9 horas da manhã e já encontra os caras tomando a primeira, ou a segunda, a terceira, sei lá. Ou o cara que está começando. Ali, pelas 10, ele entra apressado e... Tá uma cerveja? Aí comenta com a gente, tá um calor desgraçado, né? Tem que refrescar.